uma aula de geografia, tratando hoje sobre Japão, né? Japão, essa grande potência que até pouco tempo atrás, pouco tempo não, uma década, né? O Japão era considerado a segunda maior potência em questão de PIB, né? Ele foi superado pela China, né? Mas mesmo tendo perdido o posto de segunda maior potência do mundo, o Japão é considerado um país muito desenvolvido, qualidade de vida, uma economia apoiada nas tecnologias, tá? Geograficamente falando, em questões físicas, né, o Japão é um país bastante desprestigiado, né? Essa é a verdade, né, colegas? Porque o Japão apresenta condições de relevo e geologia nada favorável. Para começar, já não é um país contínuo, né? É um país composto por diversas ilhas, né? Pequenas ilhas. Então, imagina o que é fazer uma construção de uma estrada no Japão, tá? Além disso, o relevo acidentado, né, bastante montanhoso, e para completar a desgraça do Japão, o Japão está ainda no meio de uma placa tectônica, ele é cortado pela placa tectônica. Uma placa corta o Japão e outra placa está bem perto do Japão. Então, geologicamente falando, não pode haver país pior que o Japão, né? Abalos sísmicos e vulcanismo é algo muito comum nesse pequeno espaço de terra, tá? Sempre comparo muito o Brasil e o Japão, né? Com relação aos aspectos físicos, né? Relevo e geologia, dá até dó do Japão quando a gente compara com o Brasil, né? Mas o Japão é rico, né? Ponto final. Tem um litoral favorável, né? Um litoral bastante recortado. Imagina, né? Com tantas ilhas, tem bastante espaço para fazer portos. Tanto é que o Japão é um país voltado para o mar. Vai voltar para onde também? Se o interior do Japão é só montanha, né? Tem que estar voltado para o mar. Fazer o quê? Então, geologia, placas tectônicas, estabilidade. Aqui está mostrando as placas se encontrando. Elas adoram o Japão. As placas tectônicas amam o Japão. Elas se encontram lá. Ai, a coisa linda, né? Tanto é que em 2011 teve tsunami que matou mais de 15 mil pessoas no Japão, tá? Fora desaparecido. Então, foi um terremoto muito forte, ocorreu no litoral, e essas ondas acabaram se propagando aqui para a região norte do Japão, né? Então, foi um grande tsunami, tá? Isso foi muito, chamou bastante atenção. Essa força acabou chegando até a América do Sul, tá? Mas é claro, em ondas bem fracas, lógico, né? Mas imagina, chegou na América do Sul, imagina a intensidade que chegou no norte do Japão, tá? E tanto é que naquele período, usinas termonucleares como Fukushima foram destruídas, teve vazamento radioativo, enfim, né? Não foi coisa fácil, não. Tá? Então, só 16% de planície. O resto do Japão é tudo montanhas, né? Áreas que é difícil alguém morar. 16% é planície, e é justamente nas planícies onde moram mais de 120 milhões de pessoas. Então, imagina a intensidade da ocupação. É, né? Um país bastante povoado nessas planícies, com certeza. Tá? Rios, claro, o Japão tem rios, né? São rios de pequena extensão, porque eles nascem aqui numa área montanhosa e vai para o mar. Tá? Então, dá para fazer grandes centrais hidrelétricas? Não dá. Tá? Mas agora, pequenas centrais hidrelétricas o Japão tem, né? Mas não são hidrelétricas como o Brasil, porque os rios são de pequena extensão. Tá? Tanto é que o Japão depende muito das usinas termonucleares, essa é a verdade. Tá? As hidrelétricas lá não tem grande peso, não, no Japão. Aqui é a imagem de Hiroshima, né, só para mostrar o quanto é ocupado, né, as cidades japonesas. Né, e as áreas que não são ocupadas são áreas de montanhas. E aí a vegetação é preservada, porque lá no Japão o governo privilegia bastante a formação florestal, até uma questão cultural. Né? Então, 69% do território japonês ele é coberto por florestas. Agora você pensa, então porque o Japão tem um grande amor pela natureza? Sim, também. Mas nós temos que levar em consideração que o relevo do Japão é muito acidentado, né? Então, desmatar para quê? Fazer o quê naquela área? Tá? Então, com a ajuda do governo, né? E com o relevo acidentado, o Japão acaba preservando muito da sua mata, né? E que mata é essa que o Japão tem? Né? A parte sul do Japão é um clima mais quente, tá? Mais, digamos, temperado, tá? E o norte do Japão é mais frio.
Essa floresta que nós temos no Japão são só florestas decíduas. Vocês vejam a cor dessa floresta, ó, isso deve estar entrando aí no outono, né? Que são as plantas caducifólias. Então tem muitas florestas no Japão, a maior parte são caducifólias, tá? Então elas perdem as folhas durante o outono, tá? Muito bem. A população do Japão, né? Falamos de relevo, geologia, né? Falamos um pouco da ocupação do território. A população do Japão, não tenha dúvida disso, é uma população bastante envelhecida, tá? É o país que apresenta a maior expectativa de vida do mundo, tá? Isso não é de agora, não. Então, o Japão pode ser o que o Brasil será daqui a 30 anos, tá? Uma população bastante idosa. E a gente percebe aqui, ó, olhando o gráfico, né? Vejam que pessoas, crianças, né, e adolescentes abaixo de 14 anos, 1920, olha o que aconteceu depois de 1940. Começou a cair, ó, vejam, cair já em 1940, tá? Ao passo que a população idosa começou a aumentar, tá? Aqui está vendo a queda da população de 15 a 64 anos. Na verdade, essa queda não é a população adulta, né? Então, como tem poucas crianças, vai ter poucos jovens, no futuro vai ter poucos adultos. Então, é um país que passa por um processo de envelhecimento bastante acelerado. Aí você note aí, o Japão fala muito em crise econômica provocada por aumento da população idosa? Não, né? No Brasil se fala, né? Por quê? Porque no Japão, o Japão aproveitou o seu bônus demográfico, né? Bônus demográfico é aquele momento que a população tem uma grande quantidade de pessoas de idade ativa, né? O Japão aproveitou esse momento lá nos anos 50, 40, 60, né? 70, que tinha muita gente para trabalhar e se desenvolveu. Agora, infelizmente, o Brasil já está passando bônus e o Brasil não aproveitou para se desenvolver. Lamento dizer, colegas, o Brasil está perdendo o bonde do desenvolvimento. Nosso bônus está indo embora. A população brasileira está envelhecendo rapidamente e nós não conseguimos aproveitar essa grande população em idade ativa. Né? Então, historicamente, colegas, até o século XIX, o Japão era um país isolado do mundo. Tá? O Japão é um país isolado e apegado às suas tradições, né? Ligado muito à classe dos samurais. Havia o imperador, mas o imperador fazia o que os samurais queriam. Tá? Então, o Japão é um país fechado, agrícola, feudal, né? Não havia trocas comerciais com o mundo. Né? Nem o mundo queria coisa com o Japão, né? O que com o Japão? Tão distante dos grandes centros que é a Europa. Tá? Assim é o Japão. Então, o Japão não nasceu rico, o Japão não foi um país imperialista antes do século XIX e ganhou sua riqueza explorando outros países. Não foi. Eu digo isso para diferenciar Japão de Europa, por exemplo, Estados Unidos. Tá? Quando entrou Meiji, o imperador Meiji, em 1868, no final do século XIX, as coisas começaram a mudar do Japão. O que o Meiji fez? O Meiji era considerado um imperador modernizador. Então, a primeira coisa que ele fez foi cortar a influência dos samurais na política do Japão. Tá? A partir daí, então, o Meiji começou a se aliar aos interesses ocidentais e deixar de lado a cultura, a tradição dos samurais. O Japão começou com uma onda de modernização. Tu vê que a dinastia Meiji foi até a Segunda Guerra Mundial. Então, foi bastante tempo. Então, a gente tem que estudar isso porque foi através da dinastia Meiji que o Japão deu os primeiros passos no desenvolvimento industrial. Tá? Abertura, modernização, foi nessa época que o Japão começou a buscar tecnologias, entender o que estava sendo feito lá fora, né, no Ocidente, e trazer para o Japão. Mas vejam, ele não trouxe a tecnologia, ele aprendeu a tecnologia e criou sua própria tecnologia. Essa é uma grande diferença. A industrialização do Japão não foi apoiada na entrada de multinacionais, como foi no Brasil nos anos 50. O Japão aperfeiçoou a tecnologia ocidental, né? Então, era mesmo o que ela fez, ó, escolaridade obrigatória, gente, já no início do século XX. Tu vê? Já no começo do século XX, no Japão, era obrigatório estudar, o governo dá a educação até a chamada oitava série, tá? O ensino fundamental. No Brasil, a educação era obrigatória? Não, só uma pequena classe social que estudava. O Japão já valorizava aí a educação, tá? A era Meiji criou os Zabatsus.
O que eram os Zaibatsus? Eram empresas japonesas, de famílias tradicionais japonesas. Aí o governo dava todo o apoio para essas famílias, para fortalecer as empresas. Foi aí que surgiu grandes empresas como Honda, por exemplo, surgiu Toyota, surgiu nessa era aí, tá? O época dos Zaibatsus. Eram empresas familiares que tinham apoio do governo. Apoio como? Financeiro, protecionismo, tá? Forte intervenção estatal, não tenha dúvida disso, né? A dinastia Meiji teve a presença do Estado, então liberalismo clássico não teve lá, tá? Absorveu tecnologia do Ocidente, conforme eu já falei, criou um banco nacional do Japão, que foi importante, né? E acabou institucionalizando a monarquia parlamentar, que até hoje, tá? Hoje no Japão temos o primeiro-ministro, né? Mas quem comanda, quem é o primeiro-ministro, o imperador, mas o imperador é só uma figura, como foi no passado, foi trocado imperador, né? Não mudou nada. Quem manda, na verdade, é o primeiro-ministro, tá? Na dinastia Meiji, claro, o Japão precisava buscar matérias-primas, né, gente? Para industrializar, o Japão tem que ter matéria-prima. Então, ele começou o imperialismo. Foi nessa fase que ele dominou a Coreia, tentou dominar a China, né? Tanto é que cometeu muitas atrocidades na China, tá? Nesse período aí de imperialismo. E veja, foi na época que o Japão acabou entrando na Segunda Guerra Mundial, né? Justamente por isso. Ele começou a buscar territórios no Sudeste Asiático, até com uma maneira de dar subsídios para a sua indústria, que estava crescendo. Tá? Então, essa figura de baixo só mostra a ação do Japão na China. Então, os dois países hoje têm assim, uma certa rixa diplomática já desde aquele tempo. O Japão matou muita gente no Japão, na China. Tá? Aí o Japão participou da Segunda Guerra Mundial, né, colegas? Mas perdeu a Segunda Guerra Mundial depois que duas bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki destruíram essas duas cidades. O Japão teve que se render e passou, então, a se aproximar dos Estados Unidos. Tá? Os Estados Unidos passou a influenciar muito o Japão. E eu te pergunto, por quê? Qual o interesse dos Estados Unidos fortalecer sua presença no Japão? Tem tudo a ver com a Guerra Fria, né? Porque os Estados Unidos tinham que criar uma base forte, capitalista, lá no Japão, para evitar a expansão socialista. Lembro vocês que em 49, China se tornou socialista. Havia o risco de todo o Sudeste Asiático virar socialista. Vietnã do Norte era socialista também. Então, criar uma base no Japão capitalista norte-americana era importante, tá? O que ele fez, Estados Unidos? Acabou com os abatizus, essa história de que algumas famílias tinham monopólio, esse monopólio era protegido pelo Estado, acabou, né? Então, aí começou a criar um outro sistema, que chamam Keiretsus, que aí não seriam empresários, que eles fazem associação, mas sem a presença do Estado, entendeu? Então, agora as empresas teriam que andar pelas próprias pernas, não teriam mais que ficar esperando a ajuda do Estado, tá? Deu mais autonomia para as empresas, tá? Exército de autodefesa, né? Depois da Segunda Guerra Mundial, o Japão não pôde mais criar exército para combater outros países, ou invadir outros países. Então, o exército é só para se defender, tá? Isso foi, gente, até recentemente, até 2015, se não me engano, tá? O Estado ficou laico, né? Ou seja, durante a dinastia Meiji, o shintoísmo era a religião oficial do governo, tá? Com os Estados Unidos chegando lá para dominar, acabou influenciando essa laicidade do Estado, ou seja, o Estado não pode seguir uma religião, mas deixar claro que o shintoísmo é forte no Japão, até mesmo dando essa característica ao povo japonês de ser disciplinado, né? De ser obediente, tá? Os Estados Unidos empregou grana lá no Japão, assim como fez na Europa, né, com o plano Marshall, né? No Japão, os Estados Unidos criou o chamado Plano Colombo, né? O Plano Colombo foi dinheiro, empréstimo que os Estados Unidos deu ao Japão, criando cordão sanitário para evitar a entrada do socialismo nessa região da Ásia, tá? O Japão não gastou com um exército, né, gente? Por outro lado, ele ganhou dinheiro com as guerras, porque ele não podia criar um exército para combater, mas eles tinham indústrias que vendiam armas. Então, o Japão ganhou dinheiro também no pós-guerra, vendendo armas para as guerras da Coreia, nos anos 50, e vendendo bastante armas também nos anos 60 e 70, na guerra do Vietnã. Tá? Então, importante isso. Toda essa grana que o Japão ganhou, ele investiu mais pesadamente em educação, tá? Porque a educação sempre foi o maior patrimônio da população japonesa. Até hoje tá? O que é mais valorizado no Japão é a educação, tá?
Valorizar o quê, né? O Brasil, por exemplo, com um território tão grande, tantas terras, valorizou o solo, a agricultura e deixou de lado a educação. Porque o Brasil achou sempre que era um país com grande potencial natural. O Japão não tem potencial natural, então ele teve que investir nas pessoas, investiu em tecnologia. O Japão hoje é líder mundial em robótica, né? E aí o Japão se tornou, depois, quando acabou a Guerra Fria, o mundo percebeu que o Japão era muito forte no contexto internacional e comercial. Aí o Japão passou a ser a segunda maior potência, tá? Nos anos 90, ela começou a deixar de ter esse posto, porque ela sofreu uma crise econômica nos anos 90, o Japão. Uma crise parecida com essa que ocorreu em 2008 nos Estados Unidos, crise imobiliária, que nós já falamos, né? Aconteceu no Japão também, né? Fruto da especulação, né? O setor imobiliário, grande valorização, e estourou essa crise. Aí, sabe, né? O Japão é um país bastante cauteloso, a população é muito cautelosa. Qualquer vento de crise, a população retrai e para de comprar. Aí acabou gerando mais crise ainda, porque a população deixou de adquirir os produtos. Tá? Em 1997, teve a crise nos tigres asiáticos. Começou lá na Tailândia, também devido a uma desvalorização cambial na Tailândia, gerou problemas financeiros, capital especulativo em si, afetou os tigres asiáticos e acabou afetando também o Japão. Então, e consequentemente, com a queda do Japão, a China estava crescendo muito a partir dos anos 2000, né? Aí, o Japão diminuiu, a China acabou superando o Japão em maior PIB. Segundo maior PIB do mundo é a China, tá? Para completar ainda, em 2008 teve a crise nos Estados Unidos, a crise imobiliária. Em 2011, 2010 na Europa. Então, essa crise, essas duas crises que eu acabei de falar, afetou os países centrais. O Japão acabou sendo afetado também, né? Então, é só para mostrar que o Japão não é inabalável, né? Com certeza. Mas a capacidade de recuperação do Japão é muito forte, justamente porque é um país desenvolvido, tá? Então, dependente hoje da Ásia, o Japão tem relações comerciais muito próximas com a China, né? Muitos produtos japoneses são produzidos na China por causa da mão de obra mais barata, né? Tecnologia é produzida no Japão. Agora, os produtos mais clássicos manda para a China. Tá? Então, o desenvolvimento chinês acaba afetando a China, o Japão de alguma maneira. Tá? Então, começa uma ligação muito forte China e Japão. Tá? Então, uma economia bastante apoiada em tecnologia, né? Principalmente indústria e serviços. O setor primário, claro, que ocupa pouca gente no Japão, até porque não tem muito espaço, mas vejam só, com pouco espaço que o Japão tem, tá? Com pouco espaço, com poucas pessoas trabalhando na agricultura, o Japão produz quase 80% do que consome. Veja, o Japão é quase autossuficiente em alimentos, um país com tanta dificuldade para plantar. Então, vocês percebam o quanto a agricultura no Japão ela é moderna e eficiente em questão de produtividade, né? Pouco espaço, 16% só de planície, ainda onde as pessoas moram é na planície, ainda tem que plantar, ainda alimentar quase 80% da população, é bastante, né? Propriedade lá não pode ser grande, né, gente? 1,4 hectares em média, porque 1,4 hectares é em torno aí de 14 campos de futebol, é a média. Então, no Brasil isso é minifúndio. No Japão é propriedade grande, né? Trigo e arroz, isso aí, claro, o Japão é autossuficiente, né? O arroz, que é uma cultura típica do Japão, desde o período lá passado. O trigo é uma cultura que veio já, não está na raiz da história do Japão, veio com a ocidentalização. Sem recursos minerais, muito pobre, né? Então não espera que o Japão tenha petróleo, carvão, então ferro, ele tem que importar boa parte dos recursos minerais, tá? A atividade pesqueira é muito forte no Japão, até porque ele está cercado por água do mar, né? Então, a pesca sempre foi a principal atividade, né? O desenvolvimento industrial no Japão causou muito impacto na poluição dos oceanos, tanto é que o governo teve, no passado, que tomar medidas duras para combater a poluição gerada pelas indústrias, né? Porque estava afetando uma atividade econômica importante que é a pesca, tá? O que chamou a atenção nos últimos anos aí no Japão é a questão da pesca da baleia, né? O Japão entrou aí em atritos com países e leis de alguns países que tentando fazer a pesca da baleia em águas pertencentes a outros países, mas ele acabou perdendo essa batalha, porque no Brasil ele perdeu, né? A baleia ele diz que é usado lá para fazer cartilagem, né? Tem uma questão cultural também no Japão, que eles comem a baleia, a carne da baleia,
porque durante a Segunda Guerra Mundial, a baleia serviu como fonte de nutrientes para o povo japonês. Então, tem quase uma tradição de comer carne de baleia, mas eles fazem bastante, usa cartilagem. Tá? Que só para mostrar quanto a tecnologia do Japão, né, plantando arroz, né, em muda, tá? Em alguns países do Sudeste Asiático, eles plantam a muda do arroz, né, com a mão. No Japão temos máquinas que fazem essa muda, tá? Temos aí então o gado bovino, né, no Japão, onde se cria o gado, a carne mais cara do mundo, né, Yagyu, a Yagyu, carne caríssima, né? Aqui no Brasil torna um pedaço da carne custa em torno de R$ 500, né? Isso aí já faz algum tempo, mais caro. O que esse boi tem diferente? É um boi comprido, né? Então tem mais carne. E a gordura está dentro da carne, tornando a carne mais suculenta. Enfim, o Japão consegue agregar valor até no setor primário, né? Então, não é só no mundo da robótica, não. Até o boi, ele consegue fazer melhor que a gente, né? Pois é, uma raça aí que veio para o Brasil, tá? Aqui, só mostrar os pescados no Japão, né? É um país pesqueiro, com certeza, e muito forte nessa questão. Tá? Nas questões geopolíticas, né, a disputa, o Japão tem uma disputa com a China de uma região chamada Senkaku, que é uma ilha, que eu mostro aqui para vocês, ó, entre o Japão e a China, que é uma rota de embarcações, e aí tem aquela briga, né? O Japão diz que é dele, a China diz que é dela, e aí fica nessa questão geopolítica, né? Entre o Japão e a China. Não a ponto de gerar uma guerra, né? Lógico, mas ter uma questão diplomática aí bairando entre os dois países, tá? Então, ali tem circulação de embarcações que levam petróleo, mercadorias, por isso que é importante o Japão e a China ter o controle, tá? Tem área, essa região pode ter gás natural, potencial, né? Então, chama a atenção, tá? Aí nós temos aí, recentemente, né, após 2015, o Japão modificou sua constituição, permitindo a retomada do militarismo, né? Isso chamou bastante atenção, que é o primeiro-ministro da época, né? Porque o Japão tem uma política pacifista internacional. E a partir de 2015 ele passou a ter uma postura internacional, né, de colaborar com invasões. O Japão, por exemplo, participou da invasão de 2003, a invasão do Iraque, né? Então, já historicamente, o Japão não tem essa postura. Perdeu essa postura na Segunda Guerra Mundial e agora está retomando novamente esse militarismo, né, de participar de operações internacionais. Sem entender também, é claro, que o Japão precisa se militarizar porque está perto da China e perto da Coreia do Norte, né? Então, de vez em quando, passa mísseis, né, teleguiados por cima do Japão, território japonês. Então, ele tem que se armar. Então, ele está querendo provar que ele tem força bélica, né? Pelo menos para colocar medo nos vizinhos. Tá certo, colegas? Deixo você um forte abraço aí, o módulo 17, né? Fala sobre o Japão. Tchau, tchau e até a próxima.